Estamos perdendo o interesse pela vida porque talvez os aprendizados da gente giram em círculos, nunca se aprofundam, nunca trazem sentido. Saudações, Leandro Zen, bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. A ideia de mantra cultural, como o nome da minha empresa, e a ideia de cultura zen, como todo este conteúdo que eu faço através de vídeos, livros, as próprias canções do Leandro Zen, tudo é um pacote, um pacotão de cultura zen. Uma cultura que alimenta o nosso espírito a procurar sentidos. Será que é bem assim? Qualquer palavra que a gente vier a usar vai ficar bastante confusa. Mas para não perder o fio da meada deste vídeo, e já aviso que ele vai ter uma meada muito além daquilo que parece, esse negócio de sentido da vida, ele é um aprendizado? Que tipo de aprendizado? É um aprendizado de ler, decorar, jamais esquecer, continuar em outras vidas com o mesmo pacote? Como é que funciona isso tudo? Como é que eu posso lhe responder sobre isso? Eu não posso. Aí que está, nós temos toda a cultura zen, aquilo que eu chamo de cultura zen. Nós temos um pacotão de cultura, de arte, de ciência, de filosofia, toda voltada a ajudar os seres humanos do futuro, no caso nós, a entender este tal de sentido de vida. A gente pode buscar nos contos, nas artes e nas ciências de todos os povos antigos alguma indicação que nos ajude nesse aprender. Estamos vivendo uma vida contemporânea onde o desinteresse pela vida é bastante óbvio, vai ficando bastante claro que as pessoas estão ficando de saco cheio de tudo, o sistema social é enfadonho. Vamos tentar encontrar de novo algum sentido? Será que é assim? Será que é essa a pergunta? O que será que está acontecendo? É a vida que não tem profundidade, ela não tem um patamar interior. Não existe alguma coisa acontecendo dentro das pessoas, alguma coisa luminosa, criativa, realmente viva. Parece que tudo está sendo vivido da casca para fora, da máscara para fora, e por dentro não há evolução, porque uma máscara, ela não evolui, ela é um ser inanimado. O verdadeiro ser humano, por detrás da máscara, é este que está vivo e é este que precisa progredir. Será que é um sinônimo de aprender? O que seria o aprender? A máscara, ela já é por si só um conteúdo, ela já é por si só um móvel aonde se coloca arquivos nas gavetas, mas ela fica para trás quando morre, não é assim? Que tipo de aprendizado estamos falando quando falamos em autoconhecimento? Que tipo de conhecimento é esse? Não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado de alma. Eu vou compartilhar com vocês da minha história de aprendizado nesta breve vida, até chegar nisto que eu chamo de cultura zen, esta forma de nomear as minhas tarefas artístico-educadoras, lúdicas do viver. Antes de mais nada, quando eu era muito criança, eu me sentava no jardim e ficava sem pensar em nada, e aquilo ali me trazia uma sensação tão boa, e eu escrevia sobre isso nos meus diários. Eu tenho muitos cadernos sem capa. Eu arrancava a capa e nesses escritos existem indicações daquelas sensações que me aconteciam enquanto eu sentava no jardim quieto. Pois bem, isso tudo aconteceu quando eu era muito criança. Com 14 anos eu descobri Raul Seixas e todo o seu acervo, a começar com o Gita. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. E o Gita eu descobri que era um livro indiano,
E aí então, eu comprei o livro, traduzido pelo professor Huberto Roden, e entrei em um mundo que mais tarde eu viria a descobrir que era chamado de não dualista. Só que antes, ainda ouvindo Raul Seixas e Aleister Crowley e tudo mais, todas as suas indicações místicas, eu e minha namorada estávamos comprando muitos livros acerca de magia e de Wicca. E logo começaram a entrar esses autores como Deepak Chopra, figuras como Osho. Ela me apresentou um livro do Osho, eu comecei a ler, que ele criticava bastante a igreja católica. E eu fiquei muito interessado em saber mais sobre este homem, porque eu me identifiquei muito com o posicionamento crítico, no caso. Então, lendo Osho, quase à exaustão, eu descobri um pouquinho mais sobre outras tradições antigas religiosas, inclusive o Zen budismo, do meu nome artístico e do nome da cultura Zen. E olha só, através desta figura contraventosa, eu descobri que o budismo é interessante, porque em outro momento eu recebi um livro de um médico sobre budismo, e ele disse, olha, pelo pouco que eu li sobre a sua obra, eu tinha já lançado um livro, Lia dos Anjos, está aqui na descrição. Pelo que eu li deste Lia dos Anjos, eu acho que você vai adentrar para estes estudos aqui. Ele me presenteou um livro de budismo, eu li e guardei na estante, deve estar aqui. E só através da leitura do Osho, através da contracultura, vamos dizer assim, da contracultura espiritual que ele representa, através dele e que eu fui entender, poxa, realmente, o budismo é interessante, vamos estudar mais sobre isso. Sabe, o que é estudar mais sobre isso? É aprender o ponto de vista do mestre, no caso, Siddhartha Gautama. E é uma doutrina que não se perdeu tanto, os ensinamentos ficaram mais coesos ao longo da história, no caso do budismo. Jamais me intitularia budista ou esotérico ou não sei lá o quê. Este é o grande lance, um dos grandes pontos-chave cruciais que o budismo ensina, ou que Buda ensina, ou que toda essa tradição não dualista ensina, é não se apegar muito a imagens, a palavras, a conceitos, etc. e tal, para que não haja apego psicológico e formação de um falso eu, que já é tão natural na existência da gente. O falso eu, este acumulador de conhecimentos. Se você não estiver bastante meditativo, entregue ao jardim vazio da vida natural, você vai começar a acumular poeira, conhecimento. E você vai se apegar tanto a este conhecimento que vai chamá-lo de eu e toda a minha bagagem. Esse é o grande problema que eu vejo causar também desinteresse por tudo. Porque realmente a bagagem começa a ficar muito cheia e não serve para nada além de gerar sofrimento. Muito bem, e eu fiquei durante muitos anos estudando sobre esta visão não dualista. Recentemente, eu comecei a estudar, ouvir um palestrante aqui no YouTube chamado Laércio Fonseca. Por quê? Porque a minha mulher assistia a ele muito. A minha namorada, minha mulher que partiu recentemente, assistia bastante os vídeos do Laércio. E ele fala sobre espiritismo e ETs. Ok? ETs, tipo esse. Legal. E eu, ainda deixando a mesa vazia, ora bolas, se eu não existo como pessoa, por que um ET existiria como ser? Não existe nada, existe só o grande ser. Só o ser uno. Pois bem, comecei a assistir os vídeos do Laércio, também como forma de lembrar da minha esposa. E então eu percebi que ele falava sobre tradições orientais, como de formação. Tai Chi Chuan, essas coisas chinesas. Interessante, então, que ele traz este mundo oriental, o mundo da ufologia, por assim dizer,
E também mistura isso tudo com espiritismo. Então, eu assisti a várias aulas dele com mais atenção, com mais apreço, com mais vontade de aprender, porque havia uma linha progressiva que unia as coisas que eu já vinha estudando. E depois, imediatamente, ainda estou nos estudos de obras de Chico Xavier, Allan Kardec, etc. e tais. Neste momento específico da minha jornada breve nesta vida, a possibilidade de assimilação consciente de todo esse conteúdo, certo? Que se ele chegar antes da hora, você pode criar toda uma ficção, toda uma viagem, um besteirol que vai te deixar ainda mais perdido. Porque eu compartilhei essa breve história. Veja que o pano de fundo dela é meditação, é o vazio. É a sensação de que abriu um zíper e a minha mente se espalhou. Isso que está nos meus cadernos de criança sobre aquilo que eu nem sabia que se chamava meditação. E era tão bom não saber o nome daquilo. Eu mesmo estudava aquilo de mim mesmo, como se fosse algo que eu precisava repetir, que precisava acontecer de novo. E lá, pelos caminhos tortos da vida, é que os mestres chegaram a mim e me explicaram de maneira melhor. Isso que acontecia era meditação. Então, este papo de céu cristão, onde você morre e vai para o céu, junto com as pessoas que você ama, e lá fica para sempre, me parece bastante com apego emocional e psicoemocional. Né? Não me parece como a jornada do buscador que busca o ser uno, supremo. Ainda me parecem coisas do dualismo. Aí que está. Essa compreensão é que fica difícil e confusa. E ela tem que ser, aos poucos, assimilada de uma maneira científica. Se você levar ao extremo o conceito de que você deve se unir ao um e desaparecer completamente como indivíduo, isso pode chocar a sua mente a princípio, choca muitas pessoas. O cristianismo, ou mesmo o espiritismo, eles são muito mais acalentadores. O budismo é mais severo. Não, você não vai ver mais ninguém, você não vai mais existir. Pum, puf. Uma gota de água pingou no oceano. Pum, puf. Pode até ser o fim da jornada, mas a jornada não pode ser ignorada. E existem muitos degraus nessa jornada que eu chamo de amarelinha da escadaria, até chegar ao céu. Eu mesmo escrevi essa canção Amarelinha como um próprio poema espírita, né, para explicar as cidades astrais, né, cada degrau, cada ascensão. E existe ali uma purificação constante da mente, do espírito, enfim, seja lá o que for. E poderíamos chamar de registro acástico, como nas tradições teosóficas orientais. É a própria mente que cria e atravessa esses degraus. Você vai entendendo tudo isso progressivamente. Os primeiros passos, você é apegado à sua persona humana, material, naturalmente você vai querer que ela vá para o céu para sempre. Acontece que alguma parte vai, outra fica, e as coisas são diferentes, vão progressivamente se lapidando, se desmanchando no universo, no ser uni do verso. Então, com este vídeo, eu quis compartilhar de como acontece, para mim, pelo menos, todo o processo de aprendizado dessas coisas da vida. Assimile as coisas, mas sempre com a xícara vazia, como dizem as velhas tradições orientais em xícara vazia, porque se você vier com muito conteúdo dentro da sua xícara, você não vai entender mais nada. Sempre xícara vazia. E se você olhar todas as tradições, ouvir com atenção todos os mestres e manter a sua xícara vazia, imediatamente esta xícara vazia se tornará um filtro poderosíssimo, porque só passa por ela aquilo que continua a deixá-la vazia. Não é um conhecimento acumulativo, é um entendimento que acontece. Então você precisa entender
que existe uma dimensão do seu cérebro hoje aqui na Terra que é acumulativo, mas existe uma dimensão do seu ser que não é acumulativa. É a verdadeira experiência. É como andar de bicicleta. Não é um acúmulo de informação, é apenas um aprendi a fazer. E esse é o verdadeiro sentido de aprender. Até o próximo vídeo.